Olá a todos, tudo bem com vocês? Aqui é Roland, do canal Roland Eletrônica, falando mais uma vez com vocês. Bom, sei que ando bem distante aqui do canal, né? Mas problemas pessoais, né? Infelizmente, o ano não foi lá essas coisas para nossa vida pessoal, mas faz parte. Antes que eu esqueça, aqui estão todas as minhas redes sociais aqui. Vou tentar pôr aqui, ó, as minhas redes sociais: Facebook, WhatsApp, Instagram, Quai, e atualmente agora, recentemente, aliás, eu baixei o TikTok, tá bom? Né? Essa página aqui também não ando atualizando ela muito, mas é isso aí. Dito isso, bom, o nosso E09, esse E09 aqui, esse teclado era de um cliente, amigo, aqui da banda do Nordeste aqui, de Pernambuco, me procurou ir lá pelo mês 9, mês 10, auxílio a tentar sanar o problema dessa máquina. Fiz o que eu pude, ele não conseguiu e entramos em um acordo, né? A gente fez uma troca aí, esse teclado veio para cá e passou um bom tempo aqui guardado, né? Aí arrumei um tempinho, fui tentar consertá-lo, né? Mas esse teclado tinha vários problemas, né? Três, posso citar aqui. E dos três, né? Eu, na medida do possível, fui fazendo o reparo. Prometi para mim mesmo que eu ia postar e vou postar esse conteúdo ainda neste corrente ano. Estou lutando para editar aqui, estou gravando um vídeo agora pela tarde, já editei duas partes, falta concluir. E é isso, tá bom? Espero que vocês gostem, prestem bastante atenção nas dicas simples que eu dou, tá bom? Eu, quando iniciei, não tive ninguém assim que me desse essas dicas. Não tinha também muito conteúdo, como ainda hoje não tem tanto, mas já tem alguma coisa. Não coisas relevantes, tá bom? Tem vários vídeos de pessoas consertando e pá. Mas explicando o caminho mais ou menos correto, não vou dizer que eu tenho a fórmula correta, porque eu sei muito pouco, mas neste vídeo eu tento passar o passo a passo. Você preste bem atenção, no máximo que você puder, se você é iniciante. Bom, as minhas dicas eu direciono a iniciantes. Profissionais não necessitam disso, né? Então, para os iniciantes, esse é um passo a passo muito bom, certo? Se você seguir, você vai ter sucesso aí na sua carreira, tá bom? O técnico de verdade, ele analisa, ele não sai trocando nada a esmo. Tudo bem? Você quer ser um excelente técnico, busque estudar análise de circuitos, tá bom? Nada de sair trocando nada a esmo, entendeu? Em cima, baseado em achismo. Isso não existe. Tudo bem? No mais, aí está o teclado, foi feito o reparo da placa-mãe. Eu esperava que ia funcionar tudo perfeito. Veio sem o display, sem funcionar o display. E eu percebi que também já tinha um problema nas teclas. Mas aí, como eu não sabia quando que eu ia ter tempo para mexer nele novamente, eu fui tão triste, né? Já tinha fechado o teclado por inteiro e o display não funcionou, ainda tinha outro problema nas teclas. Aí eu meio que fechei ele, tá bom? E depois foi que eu botei na minha mente que eu ia consertá-lo, né? Fiz o reparo do display e posteriormente fiz o reparo das teclas. E aí concluiu. Eu estou aqui querendo mostrar esse conteúdo para vocês. Eu espero que vocês gostem, porque infelizmente dá muito trabalho para fazer isso. Para consertar a máquina em si ali é muito trabalhoso. Aí você filmar, você guardar, depois você editar, fazer o máximo que você puder, é muito trabalhoso. Então espero que vocês gostem, de coração. Tem colegas meus que nem gostam que eu poste esse tipo de conteúdo nessa make íntegra, tá bom? Mas é um vídeo como meio que uma desculpa por eu estar ausente, eu ter me mantido ausente durante todo esse tempo. No corrente ano, se Deus der a graça da gente estar vivo, eu prometo estar mais presente, postar sempre mais conteúdos e eu vou diversificar um pouco, porque eu tenho guardado o meu canal mais assim, apenas esse único conteúdo, mas eu vou diversificá-lo, tá bom? Eu espero que vocês sejam do agrado de vocês, que possam ajudar alguém, fico muito feliz, muito obrigado a todos, aqueles que têm tido paciência comigo, certo? Meus patrões, eu ainda tenho
trabalhos a sanar e assim que possível vou resolver. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Fiquem todos com Deus e vamos ver aí a medida do possível. Tá bom? Abraço desse seu amigo de vocês e eterno aprendiz Roland da Roland Eletrônica. Valeu! Então vamos lá. Essa é a máquina a qual a gente vai trabalhar, Roland E09. E aqui está o dito cujo. Esse é o dito cujo teclado Roland E09, a qual eu peguei de negócio de um colega, né? As bandas de Pernambuco, como eu mencionei, ó. Às vistas, ele está um teclado muito bem conservado. O detalhe veio faltando sem esse botão. Mas daqui dos que eu já vi aqui pessoalmente, ele é o teclado mais conservado que eu já vi aqui na minha região, tá bom? Tenho até colegas que já estão de olho nele, ó. Serigrafia está excelente, ó. E muito bem conservado. Ou seja, não era teclado de banda ou pior, de esquema, que é todo conhecido. Botões quebrados, muito ralado, certo? Teclas amareladas e etc, etc. Até a própria carcaça já denuncia. Então isso aqui não temos. Então um teclado bem conservado para a época, né? Já está aí descontinuado. Então, o básico do básico, fonte de 9 volts lá. Vamos ligar aqui. Deixa eu ver o que acontece ou o que não acontece. Ó. É aqui. Vamos lá. Pronto, plugado. Consumo na fonte, porém nada. Se há consumo na fonte, ó. Independente de você ligar ou desligar aqui, notem que nada acontece. Nessa condição, a gente já pode tirar algumas pré-análises ou suposições. Essas caixas aqui são o quê? Não posso mostrar o nome da pessoa que enviou. Aqui tá para mim, ó, mas eu posso mostrar de onde que veio, ó. Goiânia, né? Tá bom, esse aqui ele é um colega meu que trabalha, é um colega meu que é técnico também. Ó, esse aqui chegou do Rio de Janeiro, não dá nem abrir, ó. Vou trabalhar somente depois. Talvez nessa semana eu dou uma olhada nisso aí. Então, vamos dar uma olhada no esquema, no manual de serviço dessa máquina, estudar os seus blocos, o que nós pudermos absorver de conhecimento, compreender o funcionamento da máquina, ali a gente vai fazer. Depois a gente vem para cá na prática, ok? Vamos ver como ele funciona, tentar entender como ele funciona, as principais partes que compõem essa máquina. Vamos lá? Pronto, vamos iniciar aqui agora a parte de análise dos circuitos internos que compõem o Roland 09. Então, esse é o teclado interno. Pronto. Aqui já dá para a gente ter a ideia do funcionamento de todos os componentes, de todas as etapas que compõem esse teclado. E é o que? Nós temos que identificar aqui a entrada do adaptador, ou seja, da fonte. Entrada aqui, temos a chave master, aqui temos o boot, multiplicadores, regulador de 5, 3.3, né? São reguladores de tipo LDO, Low Drop Out, são reguladores cuja característica principal é que a tensão de saída é muito próximo da tensão de entrada, ou seja, há uma diferença muito pouca, né? E são lineares. A sua parte principal temos o C3, que é a CPU, ou seja, o processador, ligado a um cristal de 7,56 MHz. E as via de dados,
3,3 de alimentar a via de dados com 3.3. No IC8, que é a memória DRAM, a RAM dinâmica, memória de 16 megabits, que é a memória de trabalho, memória principal. Esse IC28 aqui, que é o CI responsável pela parte das teclas, e ele faz a varredura de todos os contatos e entrega isso nessa linha de dados aqui, vai ser processado da CPU. Também temos o IC21, que seria, no caso, uma sub-CPU cristal. Aqui ele vai trabalhar as amostras, né? As amostras de áudio gravadas nessa memória. Aliás, essa não, né? É aqui a flash ROM, que é nessa. Que doido. Aqui é a RAM onde vai ser armazenada todos os sinais que sofrerão processos onde serão incrementados efeitos. Então, se faz necessário uma memória externa dedicada para isso. Então, fica aqui. Esse processador grava esses sinais aqui, esses dados aqui, grava e lê, processa e entrega para a CPU. E a saída do áudio digital já processado sai por esse circuito aqui, é o potencial de volume. As amostras de wave, são os samples, as amostras estão aqui nesse IC22. A flash ROM é o IC5, é onde você vai guardar todas as suas configurações, usuário. E isso se constitui o funcionamento, os principais blocos que compõem. Pronto, vamos começar por aqui. Aqui no conector de entrada, o jack de entrada, temos aqui esse pequeno fio logo na entrada, são dois capacitores na entrada e outro na saída, e essas duas bobinas aqui formam um fio. Ele serve para eliminar interferências eletromagnéticas nessa via. Então já começa simples, tá bom? Porque a fonte chaveada ela gera várias interferências pelo simples fato dela ser uma fonte comutada. Então ela vem interferência. Quanto menos você proteger o circuito dessa máquina, ou de qualquer máquina, computador, qualquer outra máquina, dessas interferências, possíveis interferências, é bom. Temos aqui a chave master, liga, desliga. Esse ponto aqui, esse D2. Onde tem esse nomezinho 1000 é porque é inexistente nesse modelo. Logo teremos esse capacitor 144, seria o fio maior do aparelho, é de 2200 micro por 16. A tensão aqui geralmente é 9 volts, essa fonte que vem do original. Logo aqui encontramos o primeiro regulador do tipo LDO, que eu já mencionei, Low Drop Output, ou seja, onde a tensão de saída é muito próxima da tensão de entrada. Temos dois capacitores aqui, ó, esse menor e esse outro maior. Notem que este capacitor cerâmico está ligado na mesma linha que o grande de filtro. Então, para que é isso? Sempre que vemos um capacitorzinho menor em uma linha próxima a um capacitor de maior capacitância, a sua função não é nem tanto filtrar a linha principal contra oscilações de rede, porque o papel compete a este capacitor maior, tá bom? O papel do capacitor menor é livrar esta linha aqui de transientes, ou seja, ruído de alta frequência. Quanto maior a frequência, menor a reatância capacitiva.
quanto menor a frequência, maior a reatância capacitiva. Ok? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Que, havendo aqui um sinal de baixa frequência, ele será filtrado por este capacitor aqui, onde deixará o sinal limpo, livre de ondulações, de uma corrente praticamente contínua. Porém, se junto com a DC aqui estiver uma frequência, um sinal de altíssima frequência, e chegar aqui deste ponto, este capacitor aqui oferecerá uma resistência menor para a Terra do que este outro capacitor aqui. Então, a função deste capacitor aqui é drenar todo e qualquer sinal dentro de um aspecto de frequência que possa adentrar a este regulador aqui, possa desestabilizar a tensão de entrada, podendo causar alguma variação na sua saída. Então, fica este capacitor aqui, que é montado o mais próximo possível, ele tem a função de eliminar transientes, ou seja, interferências, ruídos nessa linha. E em todas as linhas a qual eles se aplicarem, ou eles estiverem junto, próximo de um capacitor maior. O capacitor maior fica para as frequências mais baixas e o capacitorzinho menor fica para as frequências altas. Ok? Dito isso, aqui temos a saída, né, o capacitor de saída que filtra essa tensão resultada chamada mais 5, e na saída também temos aqui a mesma configuração da entrada, capacitorzinho menor do que esse, formando um filtro. Ok? Temos aqui também esse diodo para proteção. Quando ele é desligado, a tensão desse capacitor aqui se descarregará através desse diodo aqui, ó, tanto de um quanto do outro. Dessa linha aqui, partindo dessa linha aqui, ó, teremos aqui resistor de 1K em série com este capacitor de 100. E o positivo vai à base de um transistor do tipo NPN. O que acontece aqui? Aqui em cima desse iodo vai ficar 0,6 a 0,7. Então não vai chegar 9, já vai chegar 8, alguma coisa. No momento que você liga, este ponto que realmente fica 0. E esse transistor aqui ele fica despolarizado. Porém, depois que este capacitor aqui se carrega, surge então aqui uma tensão, a mesma tensão de coletor aproximadamente. Porém, é o suficiente para polarizar a base e polarizar o diodo diretamente do emissor. E esse transistor aqui ele conduz. Quando ele conduz, essa tensão ela vai ser filtrada aqui e por esse capacitor aqui, resultando nessa tensão chamada mais 8. Ué, mais 8? Ué, ele não. 0,6 volts desse diodo, um 0,6 volts que ficou aqui entre base e emissor, do diodo do emissor. Então, você perdeu aí aproximadamente 1 volt. Então aqui, ó, fica, por isso que está esse mais 8 volts aqui, né? Então vocês perguntam, mas de onde? Não vi nenhum regulador de 8 volts aqui, não tem um Zen, mas é só a diferença, das junções desses dois semicondutores. Bom, aqui temos um divisor de tensão clássico formado por dois resistores iguais de 10K, onde diz que a saída é a metade da tensão de entrada. Então, se a entrada é 8 volts, a saída é 4 volts. Simples assim. Aqui temos esse CI aqui, a entrada aqui no série VCC. Aqui também via resistor de 1K, temos esse resistor aqui é um resistor de pull-up, ele pega a linha de 5, energiza aqui, que é a saída do X reset, a linha de reset, né? Para filtrar alguma possível interferência. Espino DLH ou delay, ou seja, esse capacitor aqui é quem vai dizer o tempo de atraso do circuito principal de reset. Aqui também temos outro regulador, onde entra assim, tem o mesmo lá, o filtro, tem o mesmo sistema lá. Aqui na verdade não tem, o nome de NIL. E aqui também não tem o NIL, só tem apenas
no desenho, mas na máquina lá não tem. Aqui resulta no 3.3, também do tipo LDO. Bom, isso aqui já é o sistema de multi. Já temos aqui pinos de VDD, ó, 3.3. A gente vai checar isso aqui, tem que checar essa alimentação. As alimentações principais dos processadores, sinais de dados, sinais de controle. Aqui, ó. Todos esses pontinhos aqui, que tem essas bolinhas, são ativos em zero. Essas funções aqui são ativas em zero. Aqui RW, read, rate, sim, é escrita e leitura, pin de controle. Esse DS aqui também, todos são pinos de controle, white, int, clock, o pino de reset, da X reset, aqui, ó, tá? É ativo em zero, o reset dele, ativo em zero. Esse que é em nível alto, esse é em nível baixo. Mas alimentações aqui, olha, está em memória, pinos de controle dela, pinos de alimentação, ó, via Expo 10K, mais como se fosse pinos de swap. Então, a gente vai dar uma olhada primeiramente nesta parte aí, ó. Que aparece tudo indica é o sub-CPU. Sub-CPU. A CPU principal, não sei se ela tem encontra aqui para a parte de cima. Eu creio que seja esse. Aqui, ó. A CPU de fato é essa. Alimentação em 5 volts, 5 volts, vai checar essas alimentações, ó. Todos esses tem que ser checado. Aqui está o foco principal do processador. Sinal de reset, aqui, ó. Reset, então aqui exatamente. Ele é clock, final. Vai pro decodificador. Aqui a parte do display. É conectado. Uma coisa mais interessante aqui. Também temos aqui, ó. O lado com a alimentação aqui, ó. Linha de dados, linha de endereço. Então é um pouco complexo. Porém a gente vai pegar o fio da meada, essas alimentações principais, habilitações principais, sinais de clock, sinais de habilitação, certo? Sinais de reset, etc, etc, etc. Já acabou de passar por aqui. Então vou descrever essa parte de processamento do Wave, porque o problema nós não temos ainda constatado um problema de Wave, né? Para que o vídeo não se alongue muito, é isso aí que a gente vai ter que ver. Tudo que estiver nessa folha aqui, que a gente notar é importante, né? A parte de entrada de alimentação está contida nessa folha, ok? Então, recebendo todas essas alimentações aqui, ó, mais 5, mais 8, mais 4, mais 3.3, tendo o sinal de reset, polarizando todos os componentes, todos os TIs, processador, CPU, memória, as linhas chamadas REF ou VREF são muito importantes, às vezes passam despercebidos e são muito importantes. São linhas que, através de divisores de tensão, monitoram tensões em linhas primordiais, às vezes, que se fazem necessárias para que a máquina se ative. Às vezes tem todas as tensões, tem todos os sinais, tem clock, tem tudo, reset, porém, se faltar uma tensão de referência em algum ponto, não funciona e a gente fica se matando. Tudo bem? Então é isso. Vamos se certificar de tudo isso e ver o que a gente encontra. Tá bom? Vamos abrir a máquina aqui. Teclado aberto, né? Parafusadeira é bem rápido.
os alto-falantes, eles vêm soldados, né? Já dissoldei aqui, ó. Percebe-se um teclado praticamente limpo. À vista dos que a gente pega aqui, né? Esse está bem limpo. A placa principal, ela é envolta nessa blindagem aqui, ó. Que nada mais é do que uma fita de cobre. Claro que anterior a ela tem uma camada de plástico, né? Então isso blinda ela eletrostaticamente e a torna praticamente mais resistente a uma eventual interferência externa. Então por isso é sempre muito importante isso aqui. Quer dizer que precisa para funcionar? Não. Se tirar isso aqui, funciona. Agora, é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Segurança nunca é demais. Tirar aqui a placa principal, ó. Praticamente é tudo on-board, ou seja, uma placa só, ficando de fora apenas as placas de controle de funções e o display. Eu não vou tirar o display, não vou trabalhar com o display ligado, trabalhar apenas com essa placa. Quando a máquina funcionar, a placa vai acender e tudo. Vamos lá. Bom, já tirei aqui, né, aquela parte lá, cabo flat. Não tá dos mais bonitos, mas vai dar de trabalhar, né? Aqui a blindagem, a placa principal. Bom, tirado a blindagem, finalmente temos acesso aqui a todos os componentes on-board, né, dessa placa. Que é placa mãe, onde tá os reguladores, amplificador está aqui. A GPU, né, que fica dentro do processador, né, que é a parte gráfica do display, mesmo que muito simples ou rudimentar, mas não deixa de ser uma unidade gráfica, né, responsável por criar gráficos em um display GPU. Tem aqui a sub-CPU. Bom, dito isto, vamos desligar para ver o que dá.